Oi, eu sou Priscila, idealizadora desse canal, feito para mulheres típicas que se relacionam com homens atípicos. E eu vou para o segundo monocast, que é um monólogo por enquanto, né? Eu espero que tenha um engajamento das pessoas e que a gente possa discutir mais sobre esses assuntos que são tão íntimos, mas tão corriqueiros também. Eu fiquei pensando da última vez que seria bom explicar que emoções são processos químicos que acontecem em todos nós humanos. É uma habilidade, né, que nós temos, um potencial que nós temos e que acontece em todos os seres humanos, típicos e atípicos. O processo para elaborar essa química dentro do cérebro, dentro do corpo, o processo para expressar as emoções é que são processos aprendidos. Eles são possíveis de serem manipulados, de serem construídos, e isso é feito através da educação, da socialização. Aí o que eu quero dizer com isso? Sentir tristeza. A tristeza é um processo químico que acontece dentro do corpo humano. O expressar a tristeza é um comportamento aprendido. Como elaborar a tristeza, ou seja, essa sensação química, também é um processo aprendido. E isso muda, dependendo do contexto que a gente cresce. Porque é um aprendizado. Então, o sentir a emoção, o sentir o efeito da química no nosso corpo é igual para todos. Mas a forma que nós elaboramos, ou seja, como que a gente armazena essa informação dentro, quais os significados, quais os valores que nós damos para essas emoções, isso tudo é aprendido. E é aprendido, inclusive, não somente numa forma de ensinamento didático, né? Não chore em determinados momentos, segura o choro, solta o choro, chore alto, chore baixo. O choro sempre contém lágrimas, então choro e tristeza, né? Que são dois processos químicos, estão sempre ligados. O choro, ou seja, ele é sempre sinal que é o fato da gente produzir, né, as lágrimas, ele é sempre ligado à tristeza, tudo isso é aprendido. Então, o conceito, né, ou seja, a ideia por trás do comportamento, que é consequência da emoção, que é consequência de uma química que acontece no nosso corpo, isso tudo é aprendido. E eu tô explicando isso antes de começar, né, mas esse monocast, porque emoções, todos nós, típicos e atípicos, vamos sentir, é um potencial. Mas a forma como nós elaboramos dentro de nós e a forma como nós expressamos para fora é algo aprendido. E se é algo aprendido, nós precisamos também ter um campo fértil dentro da nossa cognição, dentro da nossa cabeça, para poder captar essas informações, né? Para poder aprender como eu devo me comportar quando estou triste, como devo me comportar quando estou feliz, como devo me comportar quando tenho nojo. Entende? Nós aprendemos isso nos é ensinado, né? Ou através de uma didática realmente, né? Alguém dizendo é assim, não pode ser assim, ou através do espelhamento dos comportamentos de outras pessoas, que é a socialização quem faz. Então, nós temos um campo fértil para aprender como nos comportar dependendo daquilo que a gente sente. E aí, a gente vai lá para a mente, né, para o cérebro atípico, cérebro autista, e a gente lembra que cérebros autistas aprendem
de uma forma diferenciada. Existem alguns componentes no aprendizado, né, de uma pessoa atípica que faz com que ela elabore as emoções e também expresse as emoções e também, inclusive, entenda a expressão de outras pessoas de uma forma diferente. E isso faz toda a diferença no convívio social, no convívio. Então, imaginem assim, eu sinto tristeza, você sente tristeza. Tá? Se tivesse algo para medir a nossa tristeza, o mesmo aparelho que medisse a minha tristeza mediria a sua e alguma oscilação esse aparelho apresentaria, ok? Só que se colocar eu e você um do lado do outro, eu vou expressar essa tristeza de uma certa forma e você vai expressar a sua tristeza de outra forma. Então, o que está acontecendo dentro dos nossos corpos tem o mesmo processo químico, porque emoções são químicas, mas as expressões são comportamentos, como a gente se comporta quando sente determinada emoção, determinada química, e como a gente expressa. E ainda tem esse terceiro processo de socialização, de comunicação das emoções, que é como a gente percebe as emoções no outro. Então, você pode olhar para mim e me perceber triste, você pode olhar para mim e não me perceber triste, você pode ouvir minha voz, você pode sentir aquele clima no ar, né, que a gente fala. Tudo isso faz parte de um conceito criado em torno de um processo químico. Então, existe um processo químico em todos os seres humanos, a não ser, lógico, que tem alguma perturbação química, mas vamos pensar na generalização. Então, todo mundo tem o potencial de sofrer essa química que gera emoções. Mas as expressões, a comunicação, então ela é diferenciada dependendo do contexto de vida, do contexto de experiências, de vivências, né? Depende muito da história de cada um, tá? E no caso de pessoas atípicas, isso ainda tem esse elemento a mais, que na hora de aprender a lidar com as próprias emoções, a elaborar as próprias emoções, na hora de aprender a expressar as próprias emoções e na hora de aprender a identificar a emoção em outras pessoas, né? Então não é só a emoção química, veja bem, é através do comportamento de outras pessoas. A pessoa atípica, a pessoa autista pode ter uma percepção diferente. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque se eu expresso a minha tristeza de uma certa forma e você expressa a sua tristeza de outra forma, pode ser que eu não consiga identificar quando você está triste. Pode ser que você não consiga identificar quando eu estou triste. E aqui eu estou dando só o exemplo da tristeza. Nós temos várias emoções, né? Que são várias composições químicas dentro do nosso corpo que a gente expressa de formas diferentes dependendo da nossa vivência. Agora, imagina eu não conseguindo identificar. Eu convivendo com você, não conseguindo identificar quando você está triste, quando você está bravo, quando você está feliz. Ou então, tem as variantes disso. Eu identifico que você está bravo, mas você está muito mais bravo do que eu consigo identificar. Ou eu identifico que você está feliz, mas você está bem menos feliz do que eu consigo identificar. Então, mesmo sendo pessoas típicas, né, nós temos essa dificuldade na identificação, mas temos mais facilidade do que pessoas atípicas. Isso é um fato. E aonde que a gente vai ver isso? Em relacionamentos onde a gente tem um convívio bem próximo. Porque a forma de expressar
porque elabora diferente as emoções, expressa também de uma forma, pode ser diferente, e pode identificar as expressões de outras pessoas, os comportamentos e as emoções de uma forma diferenciada também. E isso pode dar muito conflito, muito conflito. E nas relações românticas, né, entre duas pessoas, dentro de um convívio mais íntimo, isso vira um transtorno gigantesco para um relacionamento. A falta de entendimento dessas expressões leva a erros, como, por exemplo, achar que a pessoa não sente, que a pessoa não tem empatia, por exemplo, que é o tópico que eu quero falar hoje, que a pessoa sente mais ou menos, né, do que outras pessoas. A gente começa a buscar, então, as diferenças para tentar entender o que são as diferenças. Mas ao invés de tentar entender, a gente julga pela nossa falta de conhecimento e isso gera um distanciamento entre as pessoas. Então, às vezes você convive com uma pessoa dentro da sua casa e a impressão que você tem é que não a conhece e que ele ou ela não conhece nada sobre você. E o problema está justamente nessa troca de informações. Então, a química, as emoções acontecem em ambos os corpos, mas na troca de informações, o que eu estou sentindo, como eu estou sentindo, qual a intensidade, qual o ritmo, qual a duração, pode não ser eficiente. Comunicar essa emoção através de comportamentos pode não ser eficiente, pode ser destrutiva, né? Então, por exemplo, eu falei no podcast anterior que a irritabilidade de uma pessoa atípica é algo constante. Nós, típicos, vemos isso como uma pessoa mal-humorada o tempo inteiro, uma pessoa que tem uma tendência negativa, pessimista. Mas para uma pessoa atípica, a irritação dela faz parte da composição dela. É como se ela estivesse dando uma opinião sobre algo que, sim, ao expressar, ela está me mostrando que ela está sentindo muita irritação, porque o muito é um parâmetro meu, aprendido por uma pessoa típica. Então, parece que ele está em desordem e desequilíbrio, entende? Ou está muito irritado, ou está pouco e tudo mais. Ou fala muito, ou fala pouco. Você vê que esses parâmetros, essa régua, ela também é formada por um aprendizado social. Então, quem sou eu para dizer que a pessoa está muito irritada ou pouco irritada, muito feliz ou pouco feliz? Eu preciso de um parâmetro, eu preciso de uma régua. E essa régua eu estou dando a partir da minha experiência, porque eu aprendi com outras pessoas e isso vai passando. Isso não tem fim, gente, isso não tem fim, entende? E os julgamentos virão. Vindo os julgamentos, começam a vir os desconfortos no relacionamento. Então, por que eu falo de relacionamentos amorosos? E quem me conhece sabe que eu não sou muito romântica. Mas por quê? Relacionamentos amorosos têm um impacto na vida de mulheres que é uma coisa assim louca. É uma coisa assim, tem que se estudar muito isso ainda, muito. Hoje a gente fala muito mais sobre isso, mas é incrível o quanto que o papel social do gênero feminino, né, daquilo que a gente chama de mulher, a construção da mulher, a mulher tem o dever de impactar o relacionamento amoroso de uma certa forma, e ela é impactada pelo relacionamento amoroso de uma certa forma. E essa forma, geralmente, na maior parte das vezes, é só vocês olharem ao redor que vocês vão concordar comigo. É exatamente a forma como esta mulher vai viver. É como se fosse um carimbo dado a ela. Então, se ela tem um bom relacionamento, ela vive melhor. Se ela tem um mau relacionamento, ela vive pior. Se ela consegue educar os filhos com uma certa leveza, ela vive bem. Se os filhos, de alguma forma, não são aquilo que a expectativa dela ou da sociedade ou da família tem, então ela tá mal.
ela é irresponsável, ela não deu certo enquanto mãe. Assim, o papel da mulher, ela está totalmente associado a um relacionamento amoroso. Então, quando eu falo sobre relacionamento amoroso, eu espero que mulheres, homens também, né, por tabela, saibam que existe escolhas. Se nós analisarmos todos os elementos que compõem, né, a nossa experiência dentro de um relacionamento amoroso, a experiência de se relacionar amorosamente com outra pessoa é para ser uma escolha. Entende? Nós não escolhemos a família onde nascemos, nós não escolhemos irmãos, primos, nós não escolhemos. Às vezes nós não escolhemos nem onde trabalhar, às vezes a gente só precisa sobreviver. Às vezes a gente não escolhe nem o curso que quer fazer, acaba fazendo porque existe uma demanda maior, ou porque é para ganhar dinheiro, ou porque a família toda fez aquilo, ou porque você ganhou uma bolsa, mas às vezes você nem gosta do curso. Relacionamento amoroso é uma escolha, só que está tão implícito na cabeça da mulher a responsabilidade dela, né, em ter uma companhia, em fazer uma família, manter essa família saudável e tal, que ela nem se percebe fazendo escolhas. Quando ela vê, ela está vivendo num relacionamento durante muito tempo, cheio de problemas, inclusive problemas de saúde nela mesma, e ela não percebe que ela escolheu entrar, ela escolhe ficar, ela escolhe como é. E isso não é responsabilizar a mulher, isso é livrar a mulher. Porque se ela souber quais são as opções, ela pode fazer escolhas melhores. Entende? Então, manter a mulher na ignorância é uma forma de controle. Por isso que o canal é sobre relacionamento romântico. E aí eu fecho um pouco mais isso para relacionamento romântico com pessoas atípicas, porque pessoas atípicas, pessoas no espectro autista, têm uma visão diferenciada de mundo. Diferenciada. Né? Justamente porque tem um processo diferente de receber a educação. Se tudo o que uma mulher é hoje, dentro da casa dela, no trabalho dela, com os relacionamentos dela, com os filhos, com tudo, foi aprendido, mulher. Por isso que eu sempre falo sobre se questionar. E você lida com um homem, né, ou um parceiro amoroso que aprendeu comportamentos de uma forma diferente, isso pode ser, primeiro, muito desafiador, mas, em segundo lugar, pode ser maravilhoso. Pode ser maravilhoso, porque ele não tem, né, alguns aprendizados ruins sobre relacionamentos que podem fazer você se manter, você, mulher, se manter em uma posição de, como se diz, em uma posição de ignorante, digamos assim, ou seja, ignorando. Ele não tem, como ele não aprendeu, né, como se comportar exatamente dentro de um relacionamento amoroso e tudo mais, porque pessoas atípicas têm essa dificuldade de aprender através das representações sociais, do espelhamento social. Então, ele não aprendeu que uma mulher tem esse papel tal, o homem tem esse papel tal e isso tem que ser mantido. Não, ele negocia. Ele percebe primeiro como que ele tá, o corpo dele, e ele reage. Se essas reações forem bem aceitas por você, dentro da sua cabeça, mulher, vocês vão se dar bem. Se elas forem mal aceitas, porque você não consegue entender como ele reage, vocês vão se dar muito mal, muito mal. Entende? Então pode ser ótimo, mas pode ser péssimo. Por isso que eu falo de relacionamentos amorosos. Porque eu penso na saúde da mulher e o quanto que relacionamentos amorosos são uma parte importantíssima
da construção do gênero feminino. Entende? Porque uma mulher sem um parceiro romântico, ela parece que ela é classificada, parece não, ela é, né? Classificada em um outro local da sociedade. É uma mulher ainda mal acabada. Vocês percebem isso? E não é eu que estou falando, eu estou vendo o que eu percebo, né? Então, ou ela está esperando alguém para casar, ou ela foi casada, ou ela se relacionou e ela está traumatizada, ou seja, ela está num limbo. Percebe? Que a mulher sem um relacionamento amoroso é uma mulher que está no meio de alguma coisa que não está concreta. E não é isso, né? A gente sabe que não é. Assim, no fundo, mas socialmente é, e o social tem muito peso. E aí, quando você se relaciona com uma pessoa atípica, você vai ver que o peso do social é diferente. Não que não tenha, tem, mas é diferente. Tá, você vê, né? 20 minutos já. 20 minutos para a gente entender que emoção todos nós sentimos, típicos e atípicos. A forma como a gente se comporta quando sente determinadas emoções é justamente o que vai dizer se esse relacionamento vai virar um inferno, sabe? Ou se ele pode ser de alguma forma equilibrado para nossa saúde. E geralmente, relacionamentos entre pessoas atípicas e pessoas típicas, então, ou seja, entre autistas e pessoas neurotípicas, são extremamente desafiadores, para não falar desastrosos, justamente por essa falta de troca saudável de pontos de vistas, de conceitos, de elaborações. E aí, nesse sentido, eu vou começar falando sobre a empatia. Hoje, é um assunto que eu gosto muito de falar, sabe? A empatia das pessoas autistas, porque existe esse mito, né, de pessoas atípicas não sentem empatia. Esse mito, ele não surgiu porque foi feito um estudo e tal, porque empatia não é uma questão química, empatia não é uma emoção, empatia é um comportamento, é uma postura. Entende? Então, a empatia, ela é aprendida. Ela é aprendida por nós, típicos, e por eles, atípicos. Então, ela é aprendida, tá? É um conceito. Como nós demonstramos, como nós expressamos e como nós percebemos, ou seja, nós recebemos, isso é aprendido. Isso é diferente, tá? Entre pessoas típicas e pessoas atípicas. E aí, dentro de um relacionamento amoroso, você pode ver comportamentos no seu parceiro que, que vão fazer você duvidar do que é a empatia nessa pessoa, sabe? E se ela está na intensidade que você considera correta. Porque nós temos isso, né? Dentro do nosso conceito de construção de um ser humano social, existe o certo e o errado. Existe. Então a gente está sempre julgando o comportamento do outro. E se convive muito perto, é aí que você julga mesmo, julga mais. Está sempre julgando, sempre julgando. Então, esses julgamentos vão fazer com que a comunicação ela fique sempre enviesada por certo e errado, certo e errado. Só que é certo e errado para quem? Né? E é certo e errado por quê? Como que foi aprendido? Então, é bom conversar sobre isso, porque você pode olhar para o seu parceiro e falar, ele não sente empatia pelo que eu sinto, parece que ele não tem sensibilidade. Isso eu tô falando em um viés, tá? No viés negativo, digamos assim. Tá? Ele não sente empatia, ele não consegue perceber o que eu sinto, ou então ele não comunica, né, o que ele sente, porque isso também faz parte da empatia, né? A gente quer saber o que o outro sente, como ele pensa, para que a gente possa então criar um vínculo. E em muitos momentos a gente vai perceber que a pessoa atípica, a pessoa no transtorno autista, essa pessoa não sabe falar sobre as próprias emoções. Não significa que ela não sinta.
Então, ela pode ter alterações de humores, que também são comportamentos, né? Podem ser percebidos através de comportamentos, aliás, que para você podem não estar dentro dos padrões que você conhece. Então, você vai dizer que aquela pessoa é assim, é assado e que ela não muda perante aquilo que você fala, mas isso é certo, isso é errado. Então, não tem essa flexibilidade, né, de mudar só porque você disse que não está certo aquilo. Então, você pode ver, inclusive, comportamentos do seu parceiro autista se repetir durante anos a fio, sem mudanças, sem mudanças. E isso não é falta de empatia, porque a empatia na pessoa autista funciona assim. A gente não pode esquecer, então, do que eu comecei falando lá. Passei 20 minutos falando. Eles sentem o mesmo que nós, porque são seres humanos, tá? É só o processo de aprendizagem que é diferente, mas sente o mesmo que nós. Então, quer dizer, para ter empatia, você precisa sentir. Você sentiu, você tem empatia. Empatia é sentir aquilo que o outro sente, né? Então, é se empatizar, ou seja, chegar perto daquilo que o outro sente, tá? Por que existe essa sensação de que a pessoa autista não tem empatia? Porque o que ele sente, o que você sente, podem ser demonstrados de formas diferentes. Então, você não reconhece que ele está tendo empatia e ele não reconhece o que você está sentindo. Não porque ele não tem capacidade de sentir, porque ele não está reconhecendo. Tá. Então, como que é o processo de empatia numa pessoa autista? Ele precisa saber o que você está sentindo. Quando ele souber o que você está sentindo, dentro dele ele vai buscar, né, uma emoção igual lá na caixinha de memórias dele, e ele vai então julgar, né, se aquilo que você está sentindo, que parece com aquilo que ele sente, em alguns casos, é passível, né, de algum tipo de demonstração. Então, por exemplo, você perdeu uma pessoa querida e você está triste, né? Aí você pensa assim, nossa, mas ele tá olhando para mim, Priscila. Ele sabe que eu tô triste porque eu perdi uma pessoa querida. E ele não tem expressão nenhuma, ele não faz nada. Então, para ele não é o suficiente esses dados. Porque para ele essa mensagem ela vem como óbvia. E eu vou te mostrar como. Vou tentar passar de uma forma típica. É assim, pessoa morreu, você está triste, ok. Por quê? É uma matemática lógica, entende? Uma pessoa que você gosta morreu, você está triste, está tudo ok. Por quê? É para ficar triste mesmo, entende? Se você perder uma pessoa, é para ficar triste. Agora, a empatia que você espera, porque a gente aprende, né, que o comportamento da empatia tem um comportamento, tem uma demonstração, é assim o que você espera. Vamos ver se eu adivinho. Aí depois você me conta aí se eu tô certa. Se eu perdi uma pessoa e eu estou triste, eu espero automaticamente que o meu parceiro, que tem empatia comigo, fique triste comigo. Ou que, ao ver que eu estou triste, a empatia dele seja me acolher, me dar conforto. Só que você percebe que isso é uma construção de pensamento complexo? Não percebe. Não mente. Não mente para si mesmo. Você não percebeu que isso é complexo. Porque a lógica, ela é simples. É o famoso 2 mais 2 igual a 4. Esta conta simples, uma mente atípica faz. A minha faz, a sua faz. Todos nós fazemos. A complexidade é quando, além do 2 e 2 é 4, é quando você fala assim, sim, mas é 4 porque
E se não for 2 e 2? E se for 1 mais 2? Então, essa complexidade do você voltar atrás e tornar algo que era muito simples, né? Mais rebuscado, ou seja, perdi alguém, estou triste e espero. Olha só, você envolveu a pessoa autista agora, ó. Então, comigo tá acontecendo assim, perdi alguém, estou triste, isso tá dentro de mim, é comigo. Lógica, acabou. Perdi alguém, tô triste, ponto final. Agora, perdi alguém, estou triste e quero o acolhimento de alguém, é complexo. Não é algo óbvio, como a gente pensa que é. Essa construção do que é óbvio pra gente não é algo automático na mente, é algo construído. Então, qual que é o pensamento complexo? O simples eu já mostrei. Qual que é o complexo? Eu perdi alguém, eu estou triste e eu espero algo. Eu espero acolhimento, eu espero um comportamento, eu espero que alguém alivie essa dor. Isso é complexo. Quando você tem essa complexidade dentro de um ambiente que você vive com uma pessoa autista, essa complexidade ela vai dar ruim. Porque a pessoa autista pode não entender essa complexidade que envolve emoções, pensamentos, comportamentos, demonstrações, entende? Ela pode não entender esse pensamento complexo, mas ela não entender não significa que ela não sinta. E aí você tem a oportunidade de dizer para essa pessoa o que você espera dessa pessoa. E é por isso que eu bato na tecla da comunicação clara e assertiva. Esperar que uma pessoa autista se comporte da forma que você acha que seria óbvio ela se comportar é um tiro no pé, mulher. É um tiro no pé. Por outro lado, quando você consegue expressar o que você quer com uma corrente de comportamento, o que você espera dele, minha filha, é uma coisa assim que, olha, pode virar, o seu relacionamento pode virar do avesso. E você descobrir que o avesso é o lado certo. O quanto que a comunicação é poderosa. O quanto que a comunicação assertiva é poderosa. Veja bem, vamos voltar para o exemplo, para você entender como funciona a empatia no atípico. Então, você está triste, você perdeu uma pessoa e você está triste. Você quer o acolhimento do seu parceiro. O seu parceiro é atípico, ou você acha, você tem aí alguns questionamentos na sua mente porque ele tem comportamentos diferentes. Testa, mulher, testa. Testa falar para ele. Você sabe que eu perdi tal pessoa, eu estou triste. Eu gostaria de ter um acolhimento seu. O que você gostaria tem que ser explicado também, tá bom? Porque senão não tem lógica, também é um comportamento complexo. Então, eu gostaria de poder falar um pouco, desabafar. Eu tô pensando em pegar umas fotos ali. Você fica comigo? Se eu chorar, você me ajuda e tal. Eu tô sentindo, veja bem, eu tô sentindo muita tristeza. Se você puder, se você tiver um bom relacionamento com essa pessoa, é bom você linkar a tua experiência com a experiência dele. Então, por exemplo, sabe o que eu tô sentindo aqui dentro de mim? Lembra aquela vez que você perdeu aquele seu amigo querido? Lembra como você ficou triste, né? Passou uns dias e tal. Então, eu acho que eu tô sentindo a mesma coisa. Se você souber a história de vida do seu parceiro, você consegue fazer esses links. Isso não é algo pesado, isso não é algo que vai exigir muita energia de você, mulher. Sabe? É algo que faz parte. Né? A gente gasta tanto tempo tentando explicar as nossas coisas, falando, não falando nada, né? Porque mulher tem dessas, a gente acaba não falando nada. E é verdade, não tem por que defender. Nós não fomos ensinadas.
a nos comunicarmos de uma forma assertiva e pontual. Não fomos. Então, a gente fica toda ali floreando românticas, e romantismo não no quesito bom da palavra, o romantismo no quesito das expectativas, de ficar criando cenários que o cara não entende. E olha que não é só o cara típico, hein? Caras típicos também não entendem, porque é incrível a habilidade que a gente tem de não chegar no ponto, não é? E tudo isso nos foi ensinado, não estou falando que é culpa nossa, nos foi ensinado, mas são podcasts como este, são canais como esse, que te falam que tem alternativa, tem solução. E eu sei que você está cansada de ficar tentando. Não, eu já tentei de tudo. Então, tentou desse jeito? Você tentou a comunicação do jeito que eu estou falando agora? Porque se você tentar a comunicação do jeito que eu estou falando agora, pode ser que você não tenha tentado de tudo. Agora, se você tentou essa também não deu, aí talvez você tenha tentado de tudo. Quer parar? Para. Mas às vezes é mais simples do que você possa imaginar. E você está cansada de tentar coisas que não resultam em nada. Ou que resultam em coisas piores. Então, a comunicação assertiva, que eu bato muito na tecla nos vídeos aqui no canal, é você dizer, descreva para ele o que você está sentindo. Sinto uma dor aqui, parece que tem um enjoo que sobe, vontade de chorar, os meus olhos estão ardendo. Eu fico imaginando que eu nunca mais vou conversar com essa pessoa. Como é que vai ser minha vida daqui para frente e tal? Explica o que você está sentindo. Isso tem 2 pontos positivos. Primeiro, você está falando sobre você. De alguma forma, você já está organizando, elaborando as suas emoções. E em segundo ponto, ele sabe. Ele começa a perceber o que você sente, ele vai lá nas memórias dele, dentro dos departamentos do cérebro dele, e começa a fazer os links adequados para saber qual comportamento ele tem que ter com você. Entende? Pode ser que ele não tenha tido alguns comportamentos com você até agora porque ele simplesmente não sabia o que você estava precisando. E ele não sabia porque você não soube falar o que estava precisando. Com aquela mentalidade de é óbvio que ele tem que saber. Não, então, para uma pessoa autista não existe o óbvio como nós entendemos o óbvio. O óbvio para ele é uma equação simples. E a equação simples é: você perdeu uma pessoa, você está triste, é isso, ok, faz parte. Isso é óbvio. A complexidade, o pensamento complexo, os comportamentos complexos, eles são aprendidos. E sim, pessoas atípicas podem ter em sua configuração pensamentos e comportamentos complexos. Podem não, tem, né? Tem. Tá? Mas na intimidade a gente percebe qual a limitação disso. Existe uma limitação. E essa limitação, ela se torna muito grande na convivência no dia a dia. Você imagina, é lógico que isso não vai acontecer, Deus me livre, tá? Mas eu preciso dar esse exemplo. Imagina que você perdesse uma pessoa por dia. Lá naquela época da pandemia, gente, com aquele pavor, com aquela contagem passando na tela, nossa, que desespero aquilo. Então, assim, tava todo mundo muito tenso, entende? Agora, imagina você passando por isso todos os dias e o seu companheiro falando assim, mais um, né? Aí você vai e perde outra pessoa no outro dia e você tá triste. Aí ele fala, realmente, é pra ficar triste, né? Afinal de contas, você perdeu alguém. Esta é a lógica. A lógica é, perdeu alguém, está triste. Isso é lógico. Isso é óbvio. Agora, perdeu alguém, estou triste, preciso de algo é complexo. Pois é, não é fácil. Mas não é que não é fácil o atípico. Nós, típicos, não somos fáceis, justamente por causa da complexidade que nós geramos em torno de coisas que são simples. E essa complexidade não é culpa nossa. Essa complexidade, ela acontece dentro das relações, é nas trocas.
né, nas trocas com as pessoas durante centenas, milhares de anos, nós fomos aprendendo essas complexidades e elas vão ficando gravadas como se elas fossem naturais e não são, elas são aprendidas. Elas são aprendidas. E aí a gente aprende com um determinado cérebro. Quando a gente vai conversar com uma pessoa, conviver e conversar, né, com uma pessoa atípica, uma pessoa autista, nós vamos perceber que esta pessoa aprendeu de formas diferentes. E isso vai dar choque na relação. Vai dar choque. Falei. E olha que eu só falei da empatia, mas é muito importante isso. Vocês não estão entendendo. É muito importante falar deste jeito que eu estou falando. E se eu não estiver sendo clara, por favor, alguém me avisa. Porque para eu ser mais clara do que isso, só se eu fizer 2 horas de podcast. E olha que eu estou tentando diminuir. Eu já tinha prometido para mim, Priscila. 1 hora de podcast não dá. Pelo amor de Deus. Você tá achando que as pessoas não têm mais o que fazer da vida? Pelo amor de Deus, você tem que diminuir isso, 20 minutos no máximo. Mas deu? Não deu. São coisas importantes, por quê? São coisas complexas. Entende? Complexidade. Se você vai para o vídeo de uma pessoa autista falando para autistas, você vai ver a simplicidade que é. É fantástico, é maravilhoso. É por isso que eu tenho uma paixão por cérebros autistas. Sabe, porque é uma simplicidade, é uma obviedade que é só o necessário. A complexidade vem justamente quando o autista tenta explicar para o típico. Aí ele tem que transformar o pensamento, o comportamento e a comunicação em algo complexo. Porque senão parece que está faltando algo. Então, né, levar tanto tempo para explicar as coisas é porque eu estou falando com pessoas típicas. Isso não tem nada a ver com inteligência ou burrice, acho que vocês sabem disso, né? Tem muito mais a ver com o fato da gente ter que desenrolar tópicos. Porque senão a mente da gente fala assim, não, tem mais coisa aí, não pode ser só isso. E para uma pessoa atípica, você vai ver que o que é. É só isso? Não tem mais. Não é só isso, é isso. Você vai ver que é muito simples. São pensamentos simples, comportamentos simples, por isso, inclusive, que são repetitivos. Você reparou, mulher, que o seu parceiro tem comportamentos repetitivos? Que ele sempre se comporta de uma determinada maneira em determinadas situações? Pois é. A gente do lado de fora entende isso como limitação. Mas, na verdade, é o necessário para a vida. Só que daí entra nessa complexidade de mas se só ele se comporta assim, a maioria se comporta diferente, então ele é diferente, ele é que vai sofrer algum tipo de exclusão, de retaliação, né? Então, mas aí a gente vai entrar num assunto que é mais profundo, que é uma questão assim meio que social mesmo, de coletivo e tudo mais, de quem tá certo, de quem tá errado, os diferentes, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer só que ele tem empatia. Deixa ele te provar que ele tem empatia, mulher. Ele vai ter empatia assim que ele souber o que você sente. Tá? Pode ser que ele tenha empatia e demonstre de uma forma diferente, mas ele tem capacidade de sentir. Não é porque você o vê sempre numa mesma postura, numa mesma fala, dificilmente ele altera, né, para outros humores, ele está sempre num determinado humor, que ele não sinta uma gama de emoções, ele sente. Só que ao expressar, você pode não reconhecer. Então, essas conversas, né, quando você fala o que você sente, e ele começa a categorizar, ele começa a marcar, ele marca, ele grava. O que você sente, quando você sente tal coisa, você se expressa assim, ele grava isso. Ele vai começar a se comportar perante aquilo, sabe? Perante aquilo que ele acabou de aprender, mesmo que seja complexo para ele. Ele vai fazer uma somatória, então quando ela está assim, quando ela sente tal coisa, ela está assim, ela se expressa assim, ela espera isso.
Fechou. Olha que fantástico isso, fechou. Este pensamento simples, lógico, ele pode, inclusive, dar uma ótima qualidade de relacionamento. Eu não tô acreditando que esse podcast vai ficar maior do que o outro. Gente, eu não tô acreditando. Eu vou até tomar um café. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou tomar café, não. Não, voltei, porque eu falei, não, deixa eu rever este comportamento. Eu vou fazer o seguinte, eu falei sobre a empatia hoje, porque antes disso foi muito importante falar sobre a composição dos comportamentos que fazem parte, né, da expressão das nossas emoções. Então, emoções são processos químicos, tá? Como que nós elaboramos dentro de nós, como nós expressamos, como nós armazenamos, como nós convivemos com essas emoções, são comportamentos, são posturas. Os comportamentos e posturas, eles são aprendidos. Quando nós falamos de pessoas atípicas, nós sabemos que existe uma diferença no aprendizado, porque autismo é um transtorno do neuroaprendizado, tá? Então significa que aprende de uma forma diferente. E tudo isso é para dizer que, na hora de você se relacionar com uma pessoa de uma forma íntima, ou pessoa autista, você vai ver comportamentos diferentes ou ausência de comportamentos, intensidades de comportamentos diferentes. Você vai ver que a comunicação é diferente, né? Ou uma comunicação mais escassa, ou ela é muito fluida, mas ela não é direta, ela não vai ao ponto. Ela pode só girar em torno de assuntos superficiais. Enfim, ela não é bem-sucedida. E tudo isso tem a ver com a forma como ele aprendeu. Não tem a ver com o caráter dele, ele não é mal com você. Nossa, como ele é egoísta, ele não liga para o que eu sinto. Não, ele não sabe. Ele só não sabe, porque ele não aprendeu como saber. Você aprendeu como saber. Se você é uma pessoa típica, você aprendeu. Você foi ensinada desde pequenininha. E se você é mulher, você foi educada, inclusive, para perceber o que um homem sente, como ele se comporta quando sente e o que você deve fazer quando o homem sente tal coisa. A nossa educação é assim. É assim. Eu não estou falando dos anos 20, eu estou falando em 2024. Nós continuamos sendo educadas para nos comportarmos conforme o comportamento do homem. É. Então, se hoje eu estou explicando como que um homem atípico se comporta e o porquê que ele se comporta assim, é para você ter escolha. Você, mulher, ter escolha. Se você quer melhorar este relacionamento, você pode tentar algumas alternativas. E se você está percebendo que essa pessoa atípica tem esses diferenciais e você não quer investir, você acha que você já está cansada e tudo mais, escolha. Escolha também. Escolha os próximos passos, sabe? Ficar, não ficar. Como ficar neste relacionamento? Como não ficar neste relacionamento? Como agir sabendo dessas informações? Saiba que você tem escolha, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu quero falar sobre ciúmes, é que na verdade são alguns outros tópicos, mas ficou gigante de novo. Eu não sei, e eu não sei se gigante é um desrespeito a quem ouve. Eu tô ainda nessas, entendeu? Eu não tô sabendo muito bem. Porque como é que pode uma pessoa falar sozinha durante tanto tempo? Sabe como é o nome disso? Hiperfoco. Pois é. Aí mistura ali o hiperfoco com, né, superdotação, essas coisas tudo, você não consegue sair. Sabe quando você não consegue sair, você precisa desenvolver o tema? É isso aí, precisa desenvolver o tema. Mas daí eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar com esse tema aqui, e aí eu vou gerar um outro. E aí eu vou tentar, porque eu ainda quero abordar ciúmes e carência, que eu falei no primeiro, porque ainda tem outros tópicos que são tópicos comportamentos do parceiro que vão te gerar um nó na cabeça.
É isso aí, entendeu? Eu acho que são coisas básicas para serem faladas. E depois disso, de eu abordar esses tópicos, eu quero trazer gente para conversar. Porque afinal de contas, a ideia foi do Henrique, foi show de bola. Meu, eu quero trazer ele para conversar. Vocês vão ver que legal que é, entendeu? Um papo rolando e tal. Tem outras pessoas falando, me chama para conversar e tal. Quero muito. Mas eu preciso, né? É hiperfoco. Eu preciso terminar essa sequência de assuntos. Terminando a sequência de assuntos, eu já quero poder conversar com mais gente, né? Porque senão eu vou criar um alter ego aqui, vou ficar falando eu com eu mesma, como eu tô fazendo agora, por exemplo. De pé no meio da sala, com o celular na mão, olhando pela janela e conversando comigo mesma. Quem tá lá de fora vai falar, doida. É, eu sou. Oi. Tchau. Gente, vai dar certo. Até a próxima. Beijo.